Ela estava grávida de 7 meses. Sorridente, tirava uma selfie com o marido à beira de um penhasco paradisíaco na Turquia. Poucos minutos depois, ela estava morta. Foi um acidente? Ou um assassinato friamente calculado por dinheiro? O caso de Semra Aysal chocou o mundo e levantou uma pergunta aterradora. Até onde alguém pode ir por ambição? Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer o caso de Semra Aysal. Antes de começar a nossa história impressionante de hoje, quero pedir para você já curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar um comentário aqui se você puder, eu já agradeço muito. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dela correto, é Semra. Eu vou deixar escrito o nome dela aqui, mas eu acho que deve ser Semra. É um nome turco, então é um nome diferente, a pronúncia deve ser, não sei se está correta, mas eu vou falar dessa forma, me perdoem se estiver falando errado. Hoje você vai conhecer todos os detalhes de um dos crimes mais frios e cruéis dos últimos anos. E talvez nunca mais olhe uma foto de um casal da mesma forma. Hakan Aysal, de 40 anos, era casado com Semra Aysal, de 32. E o casal estavam esperando seu primeiro filho. Semra estava grávida de 7 meses na época. Era junho de 2018 e o casal estava passando férias em Butterfly Valley, na Turquia. Gente, e para quem vê as fotos e as imagens, o local era um local muito bonito, um local paradisíaco, mas era um local de penhascos. Então, era também um local perigoso, mas é muito comum fazer turismo por lá. E testemunhas que estavam no local falaram que o casal, eles estavam em certos lugares do penhasco, assim, não precisava chegar tão perto do penhasco ou em partes tão inclinadas que eles não... Quem estava perto não entendia o porquê deles estarem em certas posições do local, sendo que você pode ter uma vista bonita também de um lugar mais seguro, mas que para as pessoas que estavam vendo, eles estavam se colocando como se fosse em risco, estando nos lugares que eles ficavam. E como foi que tudo aconteceu? Segundo o Hakan, ele disse, abre aspas, depois de tirar uma foto, minha esposa colocou o telefone na bolsa. Mais tarde, ela me pediu para lhe dar o telefone, eu levantei e ouvi minha esposa gritar atrás de mim. Quando me afastei alguns passos para pegar o telefone de sua bolsa. Quando voltei, ela não estava mais lá. Então, pela narrativa aí do Hakan, ele foi até a bolsa dela para buscar o celular e nesse momento ele escuta um grito dela e quando ele olha, ela já tinha caído. E aí nesse momento ele começa a pedir socorro, mas as pessoas que estavam lá no local falaram que não era um pedido de socorro assim muito desesperado, sabe? Ele só tava falando, gente, minha esposa caiu, mas não tinha desespero no jeito dele pedir ajuda, não parecia que ele tava assim muito preocupado em socorrê-la o mais rápido possível. Como ele não consegue ajuda, ele decide descer até a estrada e lá ele para um carro e pede ajuda para esse motorista. E ele explica calmamente pro motorista também não parecia que ele estava muito alarmado. Pro motorista parecia que ele estava querendo ganhar tempo, parecia que ele queria de propósito demorar um pouco mais para ir socorrer a esposa. E ele pede ajuda para esse motorista, eles tentam chegar até o local, mas não conseguem chegar para resgatar ela. Então é nesse momento que eles acionam os bombeiros e, segundo o motorista também, o tempo todo parecia que ele estava demorando para ter as ações, sabe? Demorando para tentar resgatar ela ele mesmo, depois demorando para ligar para o resgate, enfim. Tudo ali já era bem suspeito. Mas aí, gente, quando o resgate chega, infelizmente, a Semra e o seu filho não tinham sobrevivido. Eles caíram de uma altura de mais de 300 metros. Essa história acabou viralizando, saindo em vários portais, em várias redes de comunicação que eles têm lá na Turquia. E conforme foi divulgando a história, muitas pessoas começaram a entrar em contato e divulgar um pouco dos seus vídeos, do material que eles tinham. Pessoas que estavam no local no dia e que filmaram porque acharam até estranho. O casal tá tão perto do abismo, assim, tão perto do desfiladeiro, que eles estavam, assim, realmente em perigo. Então teve pessoas que chegaram a filmar isso por curiosidade mesmo, filmando no sentido de olha como essa pessoa tá se colocando em perigo, olha aonde eles estão. Então pôde-se ver que eles realmente estavam no lugar perigoso. Bom, chegou o dia do velório e o que mais chamou a atenção dos familiares é que o Hakan simplesmente não parecia estar triste. Em um depoimento, Naim
Yolgu, irmão da vítima, contou, abre aspas, quando fomos ao Instituto de Medicina Legal para buscar o corpo, Hakan estava sentado no carro. Minha família e eu estávamos destruídos, mas Hakan nem mesmo parecia triste, fecha aspas. E aí, devido a tudo isso, né, foi se levantada uma investigação e em novembro de 2020, o Hakan foi preso e acusado por homicídio premeditado, porque eles sabiam que não foi um simples acidente. E o depoimento desse irmão foi determinante, assim, ele disse que o Hakan em nenhum momento parecia estar triste, então isso foi levado muito em consideração também para montar o caso contra o Hakan. E o Hakan dizia que não, que tinha sido um acidente, mas, como eu disse, o caso estava sendo investigado. E é claro que o comportamento do Hakan chamou muita atenção, como eu disse, né, ele parecia despreocupado, ele não parecia triste, enfim. Mas aí o que levantou mais uma bandeira vermelha foi que o que aconteceu? O Sr. Hakan simplesmente foi atrás de um seguro de vida que ele fez no nome da esposa da Samra. Só que tem um detalhe, esse seguro de vida foi feito pouco tempo antes do acidente e eles descobriram que a Samra, gente, nem sabia desse seguro de vida, não foi ela que contratou, ela não autorizou a contratação desse seguro de vida para ela, né? E a assinatura dela na documentação era falsa. Foi o Hakan aí quem assinou por ela e ele falsificou a assinatura. Então, olha aí, quer motivo melhor do que esse? Né? Aí escancarou de vez mesmo que ele tinha envolvimento nisso. Então, para acusação, o Hakan, ele cometeu crime contra a esposa para que ele pudesse usufruir desse seguro de vida. Então, ele foi acusado de homicídio e ele fez um seguro aí no nome da esposa no valor de 400 mil liras turcas, que dá aproximadamente 55 mil reais. Gente, imagina a vida de uma pessoa valer apenas 55 mil reais. É, assim, muito triste. E aí eles questionaram o Hakan o porquê dele ter feito o seguro de vida. E aí ele disse que ele estava praticando muitos esportes radicais, que ele estava pulando muito de paraquedas, de bungee jump, que os dois faziam esportes muito radicais e por conta disso ele decidiu fazer o seguro de vida, né? Mas a esposa estava grávida, aposto que ela não estava pulando de bungee jump, aposto que ela não estava, né, fazendo esses esportes radicais, então nem faz sentido o que ele disse. Outra coisa que o Hakan fez escondido de Semra foi fazer alguns empréstimos no nome dela, e segundo o irmão dela, ele disse que ela era totalmente contra fazer empréstimos, ela era muito controlada financeiramente, e depois do óbito veio-se a descobrir que o Hakan também havia feito empréstimos no nome da Semra. Então, olha aí, os motivos mais do que expostos do porquê aconteceu e que realmente não foi uma fatalidade e não foi um acidente, foi sim um homicídio. Hakan todo o tempo nega envolvimento no crime, nega que ele fez alguma coisa, mas aí, como foi aberta a investigação, ele não conseguiu pôr as mãos no seguro. Ainda bem que pelo menos isso ele não ganhou. E aí o Hakan vai a julgamento. O primeiro julgamento ocorreu em fevereiro de 2021. E ele foi aí condenado à prisão perpétua, mas é claro, eles recorreram da decisão, alegando, gente, insanidade. Veja só. Como? Não sabemos, mas foi o que eles alegaram. O segundo julgamento ocorreu em 2022 e o promotor afirmou que o Hakan sim planejou e executou o homicídio de sua esposa. O julgamento levou em conta o comportamento dele, levou em conta o seguro de vida que ele fez, os empréstimos que ele fez e o relato das pessoas, de todas as testemunhas, inclusive o motorista do carro, né? Todas as testemunhas que deram seu relato de que ele parecia totalmente despreocupado, que ele não estava desesperado em socorrer a esposa, então tudo isso juntou como provas contra ele. Foi então que em 15 de fevereiro de 2022, o Tribunal de Justiça decidiu pela prisão perpétua agravada, ou seja, sem oportunidade de perdão. A repercussão desse caso foi nacional e internacional. Mídias como a Fox News e New York Post destacaram o aspecto sinistro do homicídio por dinheiro. Foi apontado o perfil de feminicídio por lucro, aumentando discussões sobre violência contra a mulher na Turquia. E eu encerro essa triste história com uma frase do irmão de Semra. Ele disse, abre aspas, acima da dor,
ficou a confiança na justiça. Ao menos uma pequena paz apareceu. Fecha aspas. Bom, gente, essa foi a nossa história impressionante de hoje. Eu espero que vocês tenham ficado comigo até o final do vídeo. Muito obrigada por vocês terem me assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.